Hoje eu quero trazer algo que vai mudar a sua percepção, a maneira de você viver. Isso aqui não é thumbnail, isso aqui não é promessa, não. É porque se você entender isso aqui, você vai mudar seu estilo de vida. Enfim, vem comigo, vem pra leitura, já pega a sua Bíblia, abre em 1 Samuel, capítulo 7. Eu ia ler o contexto todo, mas eu quero ser bem direto e reto com você. E vai essa mensagem aqui, ó. Pá, pá, bem no seu coração. Desculpa aí, gente, que eu tô ansioso para ler essa mensagem. Então pega aí, pegou sua Bíblia já? 1 Samuel, capítulo 7. Vamos lá. Javé, porém, disse a Samuel. Samuel era o profeta, né? Não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero. Porque Deus não vê como homem. Porque o homem olha as aparências. E Javé olha o coração. Nossa Senhora. Eu não sei se vocês pegaram isso que eu vou ler até de novo. Não se impressione. Foi Deus falando com o profeta Samuel. Antes dele ungir o rei. Deixa eu explicar aqui mais ou menos. Em 1 Samuel aqui, estou lendo a história de Davi. Davi era um cara que ele cuidava de ovelhas, ele era pastor, ele pastoreava as ovelhas. E ele era o mais novo entre os irmãos. Se eu não me engano, era 7 irmãos. E ele era o mais novo, ele era o mais, assim, menor entre eles. Eu sei o que quer ser isso. Porque eu sou mais novo e literalmente sou menor em tamanho e estatura e tudo, sabe? E eu sei como é que é ser irmão mais novo. E Davi era o irmão mais novo. E quem é irmão mais novo sabe como é que é. E ele fazia atividades que ninguém queria fazer. Davi fazia aquelas atividades que ninguém queria fazer, como pastorear as ovelhas, entre outras. E quando Samuel, o profeta Samuel, recebeu a missão de ir lá na família de Jessé, atravessar a cidade até lá na família de Jessé, ungir um rei, ele não sabia quem seria o rei. Ele não sabia. E quando ele chegou lá, ele viu o irmão mais forte, o mais velho, que era o Eliabe, que era um soldado de guerra. Ele logo pensou, esse é o rei de Israel, que Deus vai ungir. Só que não. Por quê? Aqui como diz o versículo, que os homens, a gente olha as aparências, a gente olha o lado externo, a gente olha a vestimenta, a gente olha como a pessoa, as características, sabe? A gente olha tudo aquilo que é externo, mas somente Deus consegue olhar o coração da gente, sabe? O que passa no nosso coração. Esse versículo aqui é muito forte, gente. Não se impressione com a aparência e estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como homem, porque o homem olha as aparências, mas Javé olha o coração. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Como anda seu coração? Como que está seu coração? Seu coração é um coração que está fluindo, um coração que está leve, um coração que perdoa, um coração que está fluindo no Espírito Santo, sabe? O seu coração está pesado, o seu coração está amargurado, angustiado, preocupado. É normal ter esses sentimentos, mas você viver só em cima disso e isso acaba afetando a sua vida, acaba afetando as suas decisões, porque você está com um coração sujo, um coração que não se arrepende, um coração que não perdoa, um coração que não é lavado. Gente, se vocês entenderem que o coração foi o que foi, toda criança que nasce, um embrião lá na barriga, vocês sabiam que o coração é o primeiro órgão a ser gerado? O coração é o primeiro órgão a ser gerado. Vocês têm noção de quanto isso eu acho incrível, porque é o órgão principal da gente, é o mais importante, que é o que Deus quer, o seu coração. E eu quero falar nisso aqui especificamente, que é algo que eu, umas semanas atrás, esse mês de outubro, eu percebi que meu coração não estava 100% entregue ao Senhor, que meu coração ainda estava dividido, sabe? Meu coração, ele não estava assim, sendo um coração entregue, eu não tinha feito assim, ó, Senhor, toma, meu coração é seu. Eu coloco todos os meus desejos, as minhas dores, tudo no Senhor, não importa o que eu estiver passando. Por que eu tô falando isso, gente? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês lembram, eu gosto sempre de falar sobre isso, o povo que ia para a Terra Prometida lá em Êxodo, que eles estavam saindo do Egito como escravos e eles tinham a Terra Prometida para ir. Mas só que eles demoraram 40 anos para atravessar o deserto. Por quê? Por que você acha? Porque eles murmuravam, porque eles reclamaram, porque eles não obedeceram a Deus. Porque o coração deles
estavam divididos. O coração deles, não falo de todos, porque as pessoas que se afastaram de Deus, atravessando, alguns obedeceram, alguns estavam com o coração dividido. E sabe o que eu aprendi? Que no deserto, os corações são revelados. No deserto, os corações são revelados. Se você está passando um momento difícil na sua vida, se você está passando uma dor, está passando algo que você não está entendendo, e nessa hora, é a hora que é para você adorar a Deus. Nessa hora que tá tudo difícil, que é difícil até orar, mas é essa hora que Deus quer que você ora com um coração puro, um coração sincero ali, na dor, quando parece que tudo vai tá acabando, o mundo tá desabando. É nessa hora que sua fé é provada. É nessa hora, porque o fogo, gente, o ouro é provado no fogo. E vê se você, nessa situação, você na hora de que está passando um tempo difícil, um deserto, o que você faz? Você tem orado do mesmo jeito que você ora quando... Porque orar quando tá tudo funcionando bonitinho é muito certo, é muito fácil. Mas você buscar a Deus quando tudo tá desabando, quando tudo tá dando errado, quando nada tá no seu controle, é sobre isso. É nesse momento que você tem que se entregar a Ele, ser totalmente dependente. E eu percebi que eu não tinha feito isso. Entregado 100% a minha vida ao Senhor. Porque é um processo diário, é todos os dias, sabe? Lavar o coração, é todos os dias você entregar seu coração. Todos os dias de manhã é essa oração que eu faço, gente. Senhor, meu coração é teu, eu lhe entrego e faço o que o Senhor quiser, sabe? Resumidamente, todos os dias, todas as manhãs agora eu tô fazendo isso. Porque eu percebi que na crise, uma crise que eu tava passando, o meu coração, ele, igual as pessoas lá de Êxodo, ao invés de obedecer e continuar na promessa que o Senhor tinha, o meu coração, ele estava dividido, eu percebi. Que meu coração foi revelado, isso se revelou em mim, a minha fraqueza da minha fé que eu tô falando, sabe, gente? E é somente isso que eu quero falar. Que Deus só quer o seu coração, do jeitinho que ele tá agora. Do jeitinho que ele tá agora. Do jeito que a gente é mesmo, ruim, pecador, do jeito que a gente é mesmo. E eu tô percebendo algo que, o quanto que eu sou ruim, o quanto que a nossa natureza é ruim, sabe? A gente é egoísta, a gente é orgulhoso. Eu tô aprendendo muito sobre humildade. Muito sobre humildade. Vocês não têm noção. De não ficar julgando os outros, de não se sentir melhor que ninguém. E nem pior que ninguém também. Mas entender que o meu coração é a principal coisa que Deus quer. E se eu tiver um coração puro, um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração contrito, entregar ele todos os dias, sabe? Se lavar seu coração, não ficar carregando ódio, raiva de ninguém, de transbordar. Gente, falar pra vocês, esses dias eu tava num evento, eu vou contar essa história aqui também, um testemunho sobre isso, mas eu só quero falar algo aqui. Lá tava rolando um desafio. O desafio era o quê? Eu tinha que gravar um vídeo para um patrocinador que tava lá, foi sorteado, e eu fui sorteado para para gravar o vídeo do patrocinador de roupa, que é a Rigma. E a gente podia conversar com o cara antes de gravar o vídeo, né? Fazer perguntas. Eu fiz uma pergunta, gente. Eu fiz uma pergunta que foi totalmente responsável no meu resultado. Porque eu ganhei, o meu vídeo foi o melhor. E além disso, agora eu faço parte da equipe do Cine Porto, do Gabriel Porto. Não sei se vocês conhecem. Por causa de um vídeo que eu fiz no rolê que eu estava. E tudo parece que estava fluindo tão bem. Eu senti a presença do Espírito Santo lá. Parece que ele estava me ajudando a captar, a ter as ideias, a escrever o roteiro, tudo. A escolher a música, fazer a decupagem, tudo, gente. Eu nunca me senti tão em paz num evento. Tão, assim, fluindo. E o segredo, sabe o que eu fiz? Quando eu fiz a pergunta-chave que determinou meu resultado? Tinha um rapaz que tinha que fazer um vídeo pro mesmo patrocinador que eu. E eu revelei o que eu tinha perguntado para ele. E a pergunta era o seguinte, eu cheguei no Marley, que é o dono da Rigma, da loja de roupa, patrocinador, falei assim, Marley, se sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Ele falou, seria uma marca de família, uma marca que serve, uma marca... Enfim, falou várias coisas, mas essa única pergunta deu uma luz na minha cabeça e eu já sabia o que eu ia fazer. Foi tão surreal o que aconteceu lá, gente. Mas aí, o ponto que eu queria falar aqui
Eu compartilhei essa pergunta pro meu concorrente, assim, o cara que ia fazer o vídeo pro mesmo patrocinador que eu. Eu compartilhei com ele, eu transbordei com ele, porque eu tava sentindo fluir. E a melhor coisa que você faz, gente, para ter um coração puro, um coração leve, é transbordar, é confessar, é se arrepender. E eu não podia, tipo assim, eu podia ter retido isso pra mim, porque eu podia ter pensado assim, não, ele vai roubar minha ideia, ele vai fazer um vídeo igual a mim. Só que cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa ele tem uma forma de agir, de pensar, então eu só transbordei, nem me preocupei se ele ia fazer um vídeo com as informações que eu passei pra ele, sabe? Que eu tava tão em paz, no sentido que eu ia fazer o meu melhor e não se comparar a ninguém, sabe? Porque meu coração tava leve, meu coração tava fluindo. E é isso que eu quero que vocês entendam, que é o melhor sentimento, quando seu coração tá leve, fluindo. E Deus, ele vai olhar o seu coração. O que lhe agrada é o teu coração. O que está no seu coração, às vezes você está indo na igreja, às vezes você está uma pessoa certinha assim aos olhos das pessoas, mas Deus conhece o seu coração. Ele quer um coração entregue, um coração arrependido, um coração devoto a Ele, sabe? Então, limpe seu coração todos os dias, higienize seu coração. Ele não pode ficar com mágoas, rancor, raiva. Isso é energia ruim que vai travar você de viver o que Deus tem para você. Enfim, esse é o recado, gente. Esse é o recado de hoje. E só entregue o seu coração ao Senhor. Ele só quer Ele, sabe? Eu vou ler só uns salmos para terminar. Eu acho que eu já até li ele aqui alguma vez. Mas eu gosto muito. Que é o Salmos 37. Salmos 37, gente. Que fala assim. Vamos lá. Salmos 37, 4. Coloque em Javé o seu prazer. Ele dará o que o seu coração deseja. Realize a vontade do Senhor primeiro. É a vontade dele. Coloque seus desejos, seus prazeres, as suas vontades, tudo nele. Ele vai realizar os desejos do seu coração. Porque isso que aconteceu comigo, de eu ter essa oportunidade de estar na equipe do Porto, o Senhor está realizando o desejo do meu coração. Só Ele sabe o quanto que eu tenho buscado uma oportunidade de viver com audiovisual. Eu sempre quis viver viajando, de o meu trabalho me proporcionasse conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. Enfim, é só o começo de uma nova etapa, de uma nova experiência para aprender muito. E eu não quero ir sem a presença do Senhor. Não quero ir sem estar fluindo no seu Santo Espírito. É isso, gente. Vou ir que chegou ali minha carona. Espero que tenha abençoado vocês. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.